Fala pessoal, e aí, beleza? Gravando mais um videozão aqui pra vocês, tá? Mas dessa vez vai ser só pra vocês verem o tamanho aqui da braceta no nome do pai. Brincadeira. Vai ser a parte 2 aqui, explicando alguma coisa, tá? Sobre o AOB, que ficou pendente do vídeo passado, tá? E vamos lá. E aí pessoal, beleza? Vocês acreditam que eu acabei de ver aqui que o vídeo do Array of Bytes, o AOB que eu comecei a gravar, eu acho que há 1 ou 2 meses atrás, eu não terminei até agora. Tá, então eu fiz aqui esse slide, tá? Correndo aqui, esse PowerPoint correndo, só para terminar o vídeo, tá? Porque eu acabei de notar que eu esqueci de terminar o vídeo, comecei e não terminei. Inclusive, repare bem que eu estou usando aqui o Google Slides, porque eu não estou aqui com o pacote Office 365, que eu não vou usar o KMSpeak para ativar essa porra nem fudendo. Enfim, eu vou abaixar minha carinha aqui, vou ficar aqui no canto, enquanto eu faço aqui a leitura aqui dos slides, né? Vocês podem ficar tranquilo que vai ser coisa rápida, por mais que seja um assunto bem chato, moroso, né? Porque é coisa básica, querendo ou não. Mas note que eu me dediquei muito para fazer esses slides aqui, ó. Só o essencial mesmo. Enfim, vamos lá, pessoal. Então a gente terminou o vídeo lá mostrando o cheat funcionando, né? O trainer funcionando, que praticamente eu tinha feito, eu acredito que era um trainer para alterar a quantidade de sol, tá? Aqui é tudo no freestyle, galera. Eu não me preparei para fazer esse negócio não, então vamos lá. E tá, então vamos lá, pessoal. Seguinte, então a gente terminou lá, fez o cheat, tá funcionando e tal. E uma das questões que eu tô me questionando agora também, porque eu não usei ponteiro naquele vídeo lá, e sim o Array of Bytes, tá? Mas eu acredito que eu tenha colocado isso nesse PowerPoint também, que já eu explico para vocês o motivo disso. Mas vamos lá. Vamos falar aqui sobre um endereço de memória, né? Antes de começar a falar ali certinho do Array of Bytes, que nós vai chegar nesse conteúdo logo logo. Mas vamos lá. Imagine que se a gente tivesse utilizado o endereço de memória para fazer aquele trainer que a gente fez no vídeo passado, vocês concordam comigo que teria funcionado também? Só que o que iria acontecer se eu fechasse o jogo e iniciasse o trainer novamente? Funcionaria ou não? Não funcionaria nesse caso. Por quê? Porque toda hora que a gente fecha, abre um processo, independente de qual processo seja, o endereço de memória vai ser alterado, que é a forma na qual a memória RAM trabalha, né? Então, vamos lá. O que aconteceu? A gente foi lá, fez o scan, encontrou o valor, pegou o endereço, beleza. Fechou o jogo, abriu, pá, parou de funcionar. Ok. Igual eu falei agora, o endereço mudou totalmente, né? E por que ele muda, né? Por que o jogo não é carregado sempre no mesmo lugar da memória? É um questionamento que a gente pode levantar aqui, que realmente é meio curioso, né? De pensar das formas na qual a memória trabalha, né? Vamos lá, então. É que assim, quem que decide, na verdade, né? Que vai acabar anulando o que eu acabei de falar agora, foda-se. Quem acaba decidindo na onde que vai ser armazenado os processos na memória RAM é o sistema operacional, entendeu? Ele que faz a organização da memória RAM em tempo real, né? Então, assim, então explicando mais ou menos como que o sistema operacional faz isso, né? A memória RAM é basicamente um espaço compartilhado entre vários processos, né? Então a gente pode colocar aí jogo, navegador, sistema, tudo que está sendo utilizado ao mesmo tempo, né? Então praticamente quando o jogo abre, o sistema está olhando para quê? Para o que já está ocupando espaço. Por que ele faz isso? Para achar um lugar onde ele pode encaixar o jogo, né? Em um espaço que está livre naquele momento. Então ele trabalha com blocos de memória, né? Então dessa forma ele consegue fazer o quê? Ele consegue reservar as regiões contínuas para cada processo. Tipo, quer ver? Uma coisa que a gente pode fazer para ficar um pouco claro isso aqui mais ou menos é assim. A gente tem nossa memória RAM, certo? Então, para cada processo, a gente tem um pedacinho dela que é alocada, né? O pessoal que trabalha com C++ já deve ter visto alguma coisa diferente assim por conta do malloc, que é para alocar memória. Enfim, vamos falar que esse processo aqui está ocupando isso aqui, aí tem um processo que está ocupando tudo isso daqui da memória.
Então, se a gente for para ver, na verdade, o jogo ele nem acessa a RAM diretamente, né? Ele usa os endereços virtuais, que o sistema ele vai traduzir isso daí para endereço físico. Dentro do... Na verdade, dentro não, utilizando Cara, esqueci o nome do negócio. MMU, que é o Memory Management Unit, que é o gerenciamento de... A unidade de gerenciamento de memória. Nossa senhora, tá difícil hoje, hein? E além disso, tem um lance que é chamado de randomização de endereço, né? Que embaralha propositalmente onde as coisas ficam na memória, né? Isso é justamente para evitar ataque. Então, por isso que é armazenado com aqueles endereços super esquisitos, os endereços de memória, né? Algo sequencial, tipo, você pega... Quando eu digo negócio sequencial, eu quero dizer, tipo, 1, 2, 3, 4, 5... porque o Chrome.exe não tem o endereço 1, sei lá, o Edge tem endereço 2 e o navegador tem endereço 3. Justamente para evitar ataque, né? Exploit também. Então, depois de ter falado sobre memória, a gente entra aqui nesse slide que chama quebrou. Tem uns minutos que eu fiz esse negócio que eu nem lembro porque eu fiz isso. Parou de funcionar o nosso cheat. Por que parou de funcionar? Pegando aquele contexto que a gente estava falando sobre ter feito aquele exemplo que a gente fez utilizando o array of bytes como endereço de memória, se a gente tivesse utilizado o endereço de memória para fazer aquele trainer funcionar, como eu disse, na primeira execução iria funcionar, só que nas próximas, nas subsequentes, não iria funcionar. Por quê? Porque após fechar e abrir o jogo, teria um novo endereço de memória, ou seja, não estaria mais encontrando o endereço que a gente precisava para alterar o valor que era necessário. Então, por isso que nesses casos, em uma hora funciona e em outra hora não funciona. Nesse caso, esse é o cenário, tá? E bug ou burrice, né? Colocando dessa forma. Pegando aquele exemplo que eu falei, que se a gente tivesse utilizado endereço de memória, teria funcionado na primeira execução e na segunda não seria nem bug e nem burrice nesse caso, né? Por que eu falo isso que não seria nenhuma dessas duas etapas, por mais que tudo aponta para ser a burrice? Porque assim, o sistema operacional foi projetado para funcionar dessa forma. Então, se eu estou apontando para o endereço X, na próxima o X não existe mais, agora ele vai ser Y, ou vai ser outra coisa que a gente não faz ideia. Então, se ele foi projetado para funcionar dessa forma, utilizar o endereço de memória nesse caso, tecnicamente é burrice sim. Só que como o sistema operacional foi projetado para funcionar dessa forma, acaba anulando um pouco esse argumento de ser burrice. Porque é a forma que a gente tinha para resolver aquele problema naquele cenário. Mas, para tudo tem uma solução, né? Então, nesse caso, eu estou pensando até agora, né, que a gente poderia ter usado muito bem o ponteiro para aquela solução que a gente criou. Por que eu falo isso? Porque o jogo é open source, tá? Primeira coisa, e ele não vai ter mais atualização. Se a gente está utilizando a build que está no nosso sistema operacional, que foi feita através do código, dificilmente o endereço, o ponteiro lá também iria alterar, né, o valor do ponteiro. Mas, enfim, voltando ali sobre o endereço de memória, burrice, blá blá blá. Deixa eu colocar um pouquinho mais de contexto nisso. Voltando sobre o problema de caso a gente tivesse feito daquela forma, utilizando o endereço de memória para alterar o valor, teria uma solução. E qual que seria essa solução que a gente acabou chegando? O array of bytes, né? Então, pegando aquele contexto que a gente estava falando... Eita porra! Então, pegando aquele contexto que a gente estava falando de que se a gente tivesse feito aquela solução utilizando o endereço de memória, na primeira execução funcionaria, na subsequência não funcionaria, teria uma solução para resolver aquele problema, que seria o array of bytes. E hoje eu vou falar por quê. E agora eu estou tentando pensar por que a gente não utilizou o endereço de memória naquele vídeo passado, né? Porque agora já daria um conteúdo mais maneiro. Enfim, o que não muda de jeito nenhum no jogo? O código dele, certo? Por que eu falo isso? Porque o código do jogo ele já foi compilado, né? Ele não é recriado toda vez que você abre o jogo igual endereço de memória, que para cada execução tem um endereço novo, né? Então, sabendo que o código do jogo já foi compilado e ele não altera, é nele que a gente vai se apoiar. Bom, então é aí que entra o array of bytes. E o que seria ele? De forma bem simples, é uma sequência de bytes em hexadecimal. De forma bem simples, ele é uma sequência de bytes em hexadecimal, né? Que vai representar exatamente um trecho desse código. E esses bytes, né, são a forma como o processador enxerga as instruções, tipo mov, add, sub, essas cariadas tudo, que é a forma na qual o computador entende, que é convertido em linguagem de máquina. Então,
você não está buscando o valor, sabe? Você está buscando a instrução que altera aquele valor. Bom, e praticamente ele funcionaria, o RFBytes, então ele praticamente funcionaria como se fosse uma digital, uma fingerprint, o RFBytes. Por quê? Porque, por exemplo, esse conjunto de bytes vai funcionar como se fosse uma assinatura, porque aquela sequência específica representa uma lógica específica do jogo, entendeu? Então dificilmente vai existir alguma coisa igual em qualquer outro lugar. Então mesmo que o jogo seja carregado em outro endereço, esse padrão ele vai continuar existindo. Então por isso que a gente não pode utilizar endereço de memória nesse caso, que acaba levantando uma questão sobre se encontrar o endereço de memória baseado no ponteiro dele, né? Que já a gente fala sobre isso. Eu acho que eu fiz um slide para isso, não fiz? Fiz também, foda-se, depois eu explico. Então a gente estava falando que mesmo que o jogo fosse carregado em outro endereço, o padrão ainda iria existir, né? Só que em outra posição. Então, por mais que tivesse em outra posição, um outro endereço de memória, utilizando o array of bytes, continuaria funcionando, porque a gente se apegou ao trecho do código que está dentro do jogo, entendeu? Então não tem como ele parar de funcionar de repente. A menos que haja uma atualização, que não é o caso do jogo que a gente usou aqui. Então acaba sendo um pouco errado a gente tentar utilizar o endereço, né, como uma forma fixa, né? Não tem como fixar o endereço lá naquele caso, porque, como eu falei, é óbvio, mas tem que falar isso, pessoal. Para cada execução, um novo endereço de memória, entendeu? Isso foi algo que eu já ri bastante, então eu gosto de ressaltar isso daí. Porque praticamente o endereço é um reflexo de onde o sistema colocou o dado, entendeu? Ele não é algo intrínseco ali no jogo, ele é temporário, ele é volátil, ele é descartável, né? Tipo, a gente quer algo independente disso, que é o array of bytes. Então, a gente entra aqui no slide dos bytes aqui. Cara, como eu caprichei nisso daqui. Bom, e esses bytes, eles vão vir direto da onde? Do assembly, né? Por quê? Porque todo jogo compilado vira instrução de máquina, assim como qualquer outro processo que a gente tem no sistema operacional rodando. Então, quando o jogo altera a sua vida, tipo, você está lá no CS assim, você está jogando lá, alguém te deu um tiro, você tinha 100 de vida. O que acontece? O jogo, tipo, ele vai executar uma instrução que vai alterar a sua vida, que praticamente ele vai pegar a quantidade total de vida que você tinha e vai subtrair pela quantidade de dano que você está tomando. Então, com isso, uma instrução é executada. E essa instrução tem o quê? Tem uma representação binária, que é esses bytes aí. Acho que eu mostrei, inclusive, isso daqui no vídeo passado. Tá. Praticamente, aqui é o seguinte. Muito curto é igual ruim. Nossa, cara, nem lembro o que dizer com isso daqui. Mas, enfim, se a gente pega pouco byte, o padrão acaba ficando genérico, né? No array of bytes. Porque as instruções, é bem comum que elas se repitam. Inclusive, eu acho que aconteceu alguma coisa assim no vídeo passado, gente. Tipo, se a gente pegar aquele MOV, CMP, ADD, é alguma coisa que pode repetir muitas vezes. Tanto é que lá no Cheat Engine mesmo, ele dá um multiple matches, uma coisa assim. Resultados múltiplos, sabe? Ou às vezes até dá erro. Então, nesse caso, o que seria o adequado? Isso aí, quanto maior, melhor. Seria ter um payload maior com os bytes para ser injetado. Porque dessa forma a gente acaba pegando mais contexto. Então, tipo, a gente não está passando só uma instrução, a gente está passando um trecho inteiro do código. Então, acaba que o padrão ele fica muito mais único desse jeito. É como se fosse procurar uma palavra, né? Tipo, uma frase. Então, dessa forma, seria o mais adequado, que é o que a gente acabou fazendo no exemplo passado lá. E eu fiz. Então, array of bytes e o ponteiro, né? Tipo, sabendo que a gente poderia utilizar ponteiro nesse caso, eu acho que agora eu vou até tentar dar um exemplo que eu gosto de ponteiro, é legal. Ó, eu aqui, hein? Tô meio torto. Nossa, eu tô grandão, hein? Bom, então vamos lá. Por que eu não utilizei o ponteiro nesse caso aqui? O que acontece nesse cenário que a gente tem aqui? A gente tinha um cenário onde tinha um array of bytes que iria fazer o quê? Cara, pera aí, gente. Tipo, vocês estão meio torto aqui pra mim na tela. Vou deixar vocês um pouco mais pra cá, aqui assim, ó. Então vamos lá. Por que eu não utilizei o ponteiro nesse caso, né? Porque se a gente pegar aqui a imagem aqui no fundo aqui, que tá os Homem-Aranha, o que acontece? Aqui vocês estão conseguindo me enxergar bem, então acho que eu posso fazer o seguinte, posso clicar aqui.
Se a gente pegar aqui as imagens dos Homens-Aranhas, o que a gente vê? A gente vê um apontando pro outro, apontando pro outro, apontando pro outro. Seria tipo um pointer chain, né? Que seria uma cadeia de ponteiro aqui. O ponteiro funciona dessa forma seguindo uma cadeia, né? Tipo, se fosse um endereço apontando pro outro, que aponta pro outro, que aponta pro outro, que aponta pro outro, até que chega num valor. Tanto é que tem até um meme que o pessoal usa bastante assim, naquelas páginas de programa no post, no Facebook e tal, que é tipo aquela foto do Saul Goodman falando tipo assim, eu conheço um cara que conhece um cara que conhece um cara que conhece um cara. Mas é praticamente isso. Então, tipo assim, é engraçado, né? Sabendo disso daí, por que será que isso daí acaba funcionando, a utilização de ponteiro, né? Pra fazer as alterações dentro do jogo. Porque o jogo, tipo, ele vai organizar os dados em estrutura, né? Tipo, tipo objeto, classe, e o ponteiro, ele navega nisso, né? Só que tem um problema, né? E isso depende muito da estrutura interna do jogo. Se o jogo muda, essa estrutura muda. Quem já fez cheat para algum jogo, tipo CS, CSGO, maluco, para cada atualização que tinha que ficar atualizando a base lá com os ponteiros. Isso dava um puta de um trabalho. Mas assim, se o jogo muda essa estrutura, ou aloca de uma forma diferente, né, o pointer ele acaba quebrando. Então, o Array of Bytes, ele não depende de estrutura nenhuma, né? Ele não segue um caminho, ele procura diretamente o código, né? Tipo, o ponteiro ele segue um mapa. Se a rota muda, tipo, a gente se perde. Então, perdeu o valor, não tem como fazer mais nada. Perdeu referência, não tem como fazer mais nada. Inclusive, o ponteiro é o quê? Ele é um tipo de referência. E eu vou utilizar isso dessa frase que eu falei agora para explicar o que é o ponteiro, né? Então, praticamente, eu acho que eu concluí que o Array of Bytes, né, ele não precisa tipo, não importa muito onde que ele está, porque praticamente ele só tem que saber onde que é o destino. E é por isso que ele funciona. Agora, o que caralhos é um ponteiro? Eu acabei de falar que um ponteiro é um tipo de referência, certo? Agora, nossa, tá muito esquisito esse negócio aqui. Agora, o que a gente sabe disso daí? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa aqui para explicar. Ó, eu tenho aqui 2 celulares, acho que dá para usar isso aqui como base. Alguém já ouviu falar alguma questão sobre quando que a gente deve passar por valor e por referência alguma variável? Em cheat, geralmente a gente vê bastante alteração sendo feita aqui, por passagem por referência, certo? Por quê? Hein? Agora, olha que legal. Eu estou pensando em alguma coisa para explicar utilizando 2 celulares para vocês. Vamos lá. Você chegou em mim, vamos tentar explicar a primeira passagem por valor, falando de ponteiro. Você chegou em mim e falou assim, Zé, cara, me empresta o celular, eu preciso de fazer alguma coisa que é rapidão. Eu não sei o que você vai fazer. E eu não te conheço. O que eu faço? Eu pego aqui meu celular, tô aqui mexendo nele, aí se for isso pra mim, o que eu faço? Eu tiro uma cópia do meu celular e dou pra você. Essa é a passagem por valor. Eu crio uma cópia do meu objeto, passo pra você, independente que o que você faça com o meu celular, não importa, você pode estragar ele o que for. Porque eu não te conheço, você chegou aqui e pediu o celular pra mim, né? Vai que você faz alguma coisa com o meu celular, eu não te conheço. Então, nesse caso, o que a gente pode tirar de conclusão disso daí? Que se você fazer qualquer gambiarra no meu celular, nada vai acontecer. Porque eu tenho aqui o celular original e não uma cópia dele, entendeu? Agora, eu conheço esse cara, ele é amigão meu. Aí chega em mim e fala assim, Zé, empresta o celular? Tô precisando de usar aqui rapidão, cara, pra gente fazer um negócio aqui. Aí eu, todo bobão, confio em você, pego o meu celular, passo pra você e o que você faz? Você vai lá, acaba com o meu celular, faz qualquer coisa que eu não faço ideia que seja e quebra o meu celular. Cara, você trincou o meu celular. E agora? O que eu vou fazer com isso? Entendeu? Você foi lá, você quebrou e me devolveu e eu tive o objeto alterado. Por quê? Porque você que fez a alteração. Então, tipo, a partir do momento que você realiza qualquer alteração com o valor que foi passado por referência, ele afeta diretamente o endereço principal, o valor principal do objeto. Então, quando você tira uma cópia, passagem por valor, você não tem o objeto modificado. Quando você passa por referência, você tem o objeto modificado. É isso. Então, por isso que quando a gente está trabalhando com cheat, o que a gente faz? Quero alterar, quero ter munição infinita. Eu não vou tirar uma cópia daquele endereço, né? Eu vou pegar o ponteiro dele e vou alterar o valor diretamente, porque eu quero fazer uma alteração por referência, eu quero alterar diretamente o que está acontecendo lá dentro. Ficou um pouco confuso, mas eu acho que deu para entender. Eu tô falando isso daí porque foi algo que deu o que fazer para me aprender, cara, e eu não achava uma explicação decente sobre isso daí. Era uma explicação meio assim, ponteiro é um tipo de referência, mas ninguém explicava o porquê, entendeu? E esse negócio é um cacete pra entender, velho. Tanto é que, tipo, você vê aula de 2 horas assim, explicando o que é um ponteiro, mano. Bizarro, tá ligado? Enfim. Então,
Nossa, cara, eu fiz uns bagulho aqui muito ruim, velho. Você é louco, eu devia ter caprichado mais aqui. É que eu não preparei nada, gente. Só sair aqui no freestyle mesmo, sair falando. Mas enfim, agora ele sempre vai funcionar, né? Tipo, o cheat. Por quê? Porque a gente utilizou a Health Bytes, entendeu? Então, tipo, pegando aquele exemplo que eu tava falando que, meu Deus, eu fiz aqui o ajuste para alterar o valor pelo endereço de memória. Meu cheat funcionava e parou de funcionar. Então a gente tinha essa intermitência de toda hora. Tinha, entre aspas, que é porque a gente não fez assim, mas imaginando que a gente tenha feito dessa forma. Aí, eu ia lá e toda vez que executava o jogo eu tinha que alterar o endereço de memória diretamente no código para voltar a funcionar meu cheat. Puta, que bosta, né? Então, depois que a gente aplicou a Health Bytes, acabou que criou essa solução e agora o cheat sempre vai funcionar. Por quê? Porque a gente agora não estava precisando de ficar encontrando um endereço de memória para alterar aquele valor. A gente só precisava de saber na onde que tinha que alterar. E é isso. Por isso que com a Health Bytes funciona muito bem. Então, pessoal, finalizando esse vídeo chato pra caralho, isso que é Health Bytes. E agora nos próximos vídeos a gente vai pegar um conteúdo um pouco mais prático. E cara, essas coisas teóricas é chato pra um caralho. Eu não gosto disso daqui. Mas só pra ter ali também documentado, eu vou deixar aqui gravado. E talvez algum dia eu faça esse vídeo um pouco mais com mais tempo, mais detalhado pra vocês, tá? Valeu, pessoal. Falou. Vou pedir pra vocês se inscreverem aí no canal, curtir o vídeo, tá? Compartilhe com seus amigos, porque eu sempre tento colocar aqui as coisas de uma forma mais dinâmica possível. Tipo aqui mesmo. Eu não me preparei, não fiz nada para gravar não, gente. Eu só peguei aqui, montei os slides ali na correria e tô gravando. É isso, entendeu? Porque é uma coisa que a gente vê muito aqui no YouTube, principalmente para essa área de tecnologia, e é o seguinte, é muito do básico e sempre do básico. Tipo, várias pessoas ensinando a mesma coisa. Tipo, como começar a programar? Aí você vai pegar conteúdo de cheating específico, é uns negócios muito, meu Deus do céu, cara, é muito nada a ver, muito foda-se. Você vê os caras lá trabalhando com C++, parece que o cara nunca programou na vida. Vamos agora, os caras fazem uns negócios nada a ver. Vamos incluir aqui agora vamos incluir std.io. Tipo, vamos incluir std.io. Aí, tipo, a gente tem um std.io e agora a gente vai colocar aqui int main, return 0. Os caras não explicam nada, os caras não sabem o que está fazendo, tá ligado? Parece que está seguindo a porra de um script. Então, o que eu tô tentando trazer aqui é basicamente isso, é o oposto disso. Eu tô pegando a experiência que eu já tive fazendo essas coisas. Eu não vou falar que eu não vou nem falar aqui, porque essas porra aqui vai que daqui a um tempo é ilegal, mas praticamente eu comecei a programar por conta de cheat de jogo, fazer cheat para jogo. Agora, enfim, vou pegar a experiência que eu já tive com isso e vou tentar passar para vocês de uma forma mais dinâmica possível. Inclusive, eu vou começar a gravar outros vídeos também relacionados à programação. Por quê? Para enriquecer o meu portfólio, né? Para deixar documentado que eu sou uma pessoa que sei programar, entendeu? Tipo, hoje em dia a gente tem o quê? A gente tem o tal do Vibe Coding, que ajuda muito, né? Pra gente trabalhar com programação no dia a dia e tal. Só que tem muita gente que não vê da área de tecnologia e fica usando essa porra, aí tá ligado? Aí esse cara não sabe o que tá fazendo e tá meio que cagando na comunidade. Então, por mais que isso hoje ajuda muito no dia a dia, eu vou tentar trazer um conteúdo um pouco mais maçante, entendeu? Porque é interessante ter essa massa de conhecimento para estar alimentando ali para caso alguém precise futuramente. E eu não gosto dessas coisas que tipo, tem muito hoje no dia a dia. Que a gente fala assim, aprenda a programar em tanto tempo. Aí os caras também não sabem programar. Então vamos tentar deixar isso de uma forma mais dinâmica possível e mais nesse freestyle aqui que eu deixo, porque eu acho que é interessante, eu acho legal, entendeu? Tem gente que gosta disso daí, então tipo, eu já tive uns feedback legal disso daí. Mas enfim, pessoal, esse é o vídeo, já falei pra um caralho, é 3 da tarde, domingo, mano, agora eu vou encher a cara. Falou! Como é que para essa porra?